Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, sou natural de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou baiano, vocês vão perceber pelo sotaque aí, eu acho que eu já perdi um pouco. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, no Texas, pela graça e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E muita gente me pergunta no Instagram, quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. Eu já passei da hora de fazer esse canal vai ser com o mínimo de corte possível, vai ser sem mimimi, o negócio é esse, vai ser uma parada laica. Vou mostrar pra vocês a realidade de como é viver aqui na América, como é viver aqui nos Estados Unidos. Geralmente as perguntas práticas é: quanto é preço de iPhone, como é trabalho aí, como é aluguel, o que vocês fazem, como é essa data festiva e blá 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 blá. Antes de eu vir pra cá, eu tinha interesse de saber disso também, então eu pesquisava muito. Só que eu sei que muitas pessoas, infelizmente, mascaram demais a realidade e passam para as pessoas o famoso American Dream, que é aquele sonho americano e que não existe. Vou passar para vocês a realidade de como é viver aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, curte o vídeo e mande para as pessoas que você sabe que tem interesse em saber no assunto. Tenho certeza que eu vou trazer conteúdos bastante enriquecedores para vocês aí. Hoje, o nosso primeiro vídeo, eu vou falar para vocês sobre como foi, vou falar tudo, como foi a minha vinda aqui para os Estados Unidos, o que eu precisei preparar, como foi anos antes, o que aconteceu antes. Eu vou passar tudo para vocês e eu espero que vocês se identifiquem, espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Mas antes disso, vou puxar a nossa vinheta aí. Vamos lá. Então, para começar a contar a nossa história de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, eu tenho que voltar anos lá atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, e eu resolvi fazer uma loucura da minha vida, que foi o quê? Viajar, fazer o meu primeiro mochilão. Para fazer esse mochilão eu fiz rifa, alguns amigos meus bateram resenha na época. Bater resenha na Bahia é chacotar, fazer chacota, né? De mim, que eu tava fazendo rifa para viajar e não sei o que lá, mas na época foi o que tinha. Meus pais sempre me deram do bom e do melhor, mas eu nunca fui de aceitar dinheiro de meus pais, meu pai sabe disso. Coloquei na cabeça que eu iria, não falava inglês e falei, eu vou fazer essa viagem. Eu sempre tive loucura por viagem, sempre falei, não, não é aquilo lá, eu amo viajar. Na entrevista de emprego, o que você gosta de fazer? Eu amo viajar. Não, não é isso. Dentro de mim tem aquele desejo de viver coisas novas, experiências novas. Eu nunca me contentei só com uma coisa, sabe? Eu nunca me contentei só estar em um lugar. Resolvi fazer essa viagem para a Europa e passei quase 2 meses lá. Conheci lá 8 países. 9 porque eu passei pela Espanha, mas a Espanha foi rápido, fiz a migração, fiquei algumas horas lá e depois fui embora para Portugal. Mas conheci em tese 8 países. E foi a maior experiência da minha vida e que me abriu oportunidades para entender como é o mundo. Se você me perguntar se tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Todo mundo sabe que eu lutei naquela época, batalhei para poder fazer essa viagem. Fiz de mochilão mesmo, coloquei o mochilão nas costas e partiu, fui para lá, fui com uma amiga minha na época. E encontrei pessoas que são meus amigos até hoje. Fiz amizade em Telegram, no WhatsApp e marcava, vai passar o Natal onde? Eu tava em Paris, na França, eu lembro. E aí encontrou um grupo de brasileiros e aí a gente fez essa amizade que até hoje eu permaneço com algumas. E de lá ia passar o ano novo, vai passar onde? Eu passei em Amsterdã, na Holanda. De lá eu fiz o leste europeu na época, que foi Budapeste, Áustria, Viena. E meu Deus do céu, Praga, República Tcheca, foi isso mesmo. E de lá eu fui pra Itália, Roma. Então, conheci países adoidado, falar agora na Bahia, e isso me abriu a mente. Então depois dessa viagem, comecei a minha faculdade de Direito. Nessa minha faculdade de Direito, eu acho que eu já estava fazendo, já era no segundo semestre. Meus pais, para contar um pouquinho sobre a minha história, meus pais, eles sempre lutaram muito. Meu pai, ele começou a trabalhar com 9 anos de idade vendendo picolé. Meu pai é um exemplo de cara que hoje o que ele tem, eu falo que ele é o homem mais rico do mundo, sabe? Porque é o cara mais batalhador que eu conheço. Eu sempre tive dentro do meu coração que eu precisava fazer a minha história, fazer a minha vida como meu pai fez a dele. E eu não queria viver, depois dessa viagem eu coloquei dentro de mim que eu não queria viver sendo conhecido como ali é filho de fulano, ali é filho de tal, sabe?
Eu quero que a pessoa, não é ser egoísta, mas eu quero que a pessoa olhe para mim e fale, ali é Gabriel, que teve coragem de fazer isso. Ali é Gabriel, esse cara teve coragem de largar tudo e foi para os Estados Unidos e deu bem, velho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, porque eu quero inspirar pessoas a fazer o que eu fiz. Então, desde pequeno, meu pai sempre me passou essa vontade e esse desejo de fazer a minha história e fazer a minha vida. E eu sempre fui incentivado muito por eles, por meu pai, por minha mãe, a sempre honrar e buscar os propósitos de Deus para minha vida. E depois dessa viagem, eu comecei a faculdade de Direito e fui. No sexto semestre, eu lembro que eu fiz outra viagem. Eu fui para ali na América do Sul, né? Eu fiz Bolívia, Chile e Peru. Detalhe, para vocês que estão escutando essas minhas histórias, você fala, pô, ele tinha dinheiro já. Não tinha dinheiro. Se você me perguntar, eu tinha uma vida ruim? Não, eu tinha uma vida maravilhosa. Meu pai tinha uma casa maravilhosa, meus pais têm uma casa maravilhosa, carro bom, trabalhava com ele, nunca aceitei dinheiro à toa, trabalhava com meu pai. Então assim, a gente tinha uma vida e temos uma vida maravilhosa no Brasil. Mas isso é só para você saber o quanto que eu tive que largar. Eu tinha comida pronta, eu me virava, eu fazia minhas coisas, eu corria atrás das minhas coisas, mas eu tinha comida pronta, eu tinha cama arrumada, eu tinha tudo do bom e do melhor, eu tinha uma casa maravilhosa para eu aproveitar, eu tinha uma piscina para mim entrar, que hoje no Brasil eu sei a dificuldade que é ter isso, eu tinha carro bom para poder andar, eu tinha carro com teto solar para poder andar. Então assim, isso são alguns luxos que a gente tem no Brasil, que poucas pessoas têm no Brasil e que eu abri mão para poder viver o que eu vivo hoje. E eu lembro que no sexto semestre eu decidi fazer essa viagem com dois amigos meus e passei muito perrengue. A gente ficou 3 dias no deserto do Atacama, a gente entrou pelo Chile e saiu na Bolívia, 3 dias dentro do deserto e conhecendo vários lugares lá. Depois fomos pro Peru, fizemos Machu Picchu. Foi uma viagem tão cansativa que 10 dias antes de acabar a viagem, a gente comprou outras passagens, dividiu num cartão lá e viemos embora pro Brasil, porque foi muito cansativa. Mas isso é só para vocês entenderem o meu desejo e a minha paixão por conhecer coisas novas. Aquele negócio que arde dentro aqui de falar, não, eu vivo aqui, eu trabalho aqui, mas... cara, velho, eu tenho vontade de... Eu quero ir para um lugar, eu quero viver minha vida em outro lugar diferente. Eu quero ter minha experiência, eu sempre tive isso. E eu fazia faculdade de Direito, sou apaixonado pelo Direito. Comecei a estagiar num fórum, num Tribunal de Justiça. E eu sempre fui apaixonado pela área penal, para mim era a minha área. E após essa viagem eu comecei a estudar para concurso, fiquei 2 anos estudando para concurso. Alguma coisa dentro de mim falava, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para você. Eu não sabia falar inglês, eu não tinha nada. E Deus começou a colocar dentro de meu coração a respeito dos Estados Unidos. E estudando para concurso, naquela correria, estágio, faculdade, trabalhava também. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou para os Estados Unidos. E isso não saiu do meu coração, eu vou para os Estados Unidos e não falei para ninguém. Se você, eu sou exemplo disso, quer conquistar e quer estar aqui, quer vir para os Estados Unidos ou então quer conquistar alguma coisa na sua vida, não abra a boca para ninguém. Não é que as pessoas vão colocar mal olhado, não é que as pessoas vão falar, não vai dar certo, isso também. Mas é porque quando a pessoa ela fala uma barreirinha que você vai ter no futuro, isso faz com que seu inconsciente pense, poxa, é verdade, eu acho que isso não vai dar certo não. Eu me vi várias vezes nessa situação, até eu entender que eu não poderia contar para ninguém o que eu estava pensando. E quando eu passei a não contar mais, na época eu tinha um relacionamento que foi uma pessoa que me ajudou pra caramba e lutou e colheu frutos comigo. Naquela época ela me ajudou demais. Eu falo com clareza e com tranquilidade sobre esse assunto porque eu sei que Deus ele é perfeito em tudo que faz e eu tenho que citar isso porque foi parte da minha história. Então nessa época eu aprendi a lutar pelos meus objetivos, sabe? Então eu tinha muita coisa, eu pensava em vir para os Estados Unidos, mas eu tinha trabalho, eu tinha meus pais, eu tinha meu pai que eu ajudava na empresa pra caramba, a gente tem uma empresa lá na minha cidade. Ele fala até hoje que sente falta de mim, inclusive um beijo, te amo. Eu tinha faculdade para terminar, eu não sabia falar inglês,
eu tinha tudo do bom e do melhor na minha casa, então eu não poderia. Eu citei para algumas poucas pessoas que eu queria vir para os Estados Unidos, as pessoas falaram: você é louco, você vai deixar seu pai sozinho na empresa, você vai largar o que você tem, eu tenho vontade de ter isso aí que você tem e você quer largar. E isso foram coisas que me desanimavam, mas ao mesmo tempo eu pensava: não, é isso que eu quero. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem e falou para mim assim: Gabi, minha mãe teve um sonho com você e ela viu você olhando para uma pedra, e essa pedra, ela disse que estava escrito USA. Ela não sabe o que é USA, mas tinha a cor de uma bandeira, e eu não tinha falado para ninguém, e eu tinha perguntado só para Deus o que ele queria de mim. E nessa época eu lembro que eu falei assim, para essa amiga minha, eu falei: não é USA, é USA. Eu sei o que ela tá falando. Então eu descobri que Deus, ele me queria aqui. Então, a partir desse dia eu comecei a pensar, eu sempre tive no meu coração: se eu quero chegar em tal lugar, eu tenho que suportar o processo, tirar visto, aprender inglês, porque eu sabia que eu teria que vir para cá capacitado, eu teria que vir aqui com um mínimo de inglês possível, eu teria que estar disposto a abandonar meus pais definitivamente, a abandonar tudo que eu tinha lá atrás, eu tinha que estar disposto. Então, para mim foi difícil. Eu lembro que eu tinha mais 2 concursos para fazer. Eu tinha certeza, 99,9% de certeza que eu iria passar. Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem qual foi o concurso. Eu estudava para concurso da área policial e já tinha batido na trave 2 vezes. E eu fiz essa prova, não passei, fiz a que eu tinha certeza absoluta. E todos os simulados que eu fazia na minha cidade, eu era top rank, ficava ali nos primeiros lugares com as pessoas. E eu coloquei essa prova nas mãos de Deus e eu falei para Deus assim: Deus, se eu não passar nessa prova, eu tenho certeza que é a resposta que eu preciso saber para dar início nesse sonho que o Senhor tem para mim. E eu fiquei nada mais, nada menos nessa prova. Eu lembro que cada questão, não sei se você entende concurso, mas cada questão vale 0,75 décimos na minha prova. A banca cobrou 0,75 décimos, não era nem um ponto, 75. Eu fiquei longe por 0,25 décimos, ou seja, 1/4 de uma questão aproximadamente, menos um pouquinho. Ou seja, eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. A partir desse dia, eu lembro que faltando 1 ano e meio, eu decidi mudar minha vida e falei: eu vou correr atrás. Procurei saber como fazer para tirar visto. Eu não paguei ninguém para tirar meu visto. Eu preenchi o documento para tirar o visto, ADS 160. Preenchi tudo sem pedir ninguém ajuda. Coloquei essa DS, paguei essa DS, tirei meu passaporte, eu já tinha pelas outras viagens, e eu lembro, antes de tirar o visto, contando um fato importante, eu falei para Deus: Deus, eu preciso aprender inglês. E para aprender inglês, eu vou precisar pagar, e eu não tenho dinheiro para pagar agora. E eu lembro que na época, eu falo essa história e eu me emociono falando, porque muitas pessoas zoaram de mim naquela época. Gabriel, aquele que tinha as coisinhas boas em minha cidade, um cara que vamos dizer assim, não pegava no pesado. Eu limpava vidro, não tinha funcionário nenhum, eu limpava vidro. Limpei vidros durante alguns meses, 1 ano antes, me preparando para eu poder fazer minha viagem, para eu poder comprar minhas passagens. Ninguém sabia disso. Eu ia limpar vidro em shopping 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E no outro dia eu tinha que acordar e ir para a empresa de meu pai. E no outro dia, depois da empresa, eu tinha que estudar. Deus abriu as portas dessa empresa, que eu lembro que chegou um Natal, 2019 eu acho. E nesse Natal, muitas pessoas, clientes, mandaram mensagem: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu não tinha como arcar com aquela demanda. E aí eu começava a entender: Deus está no negócio. Eu lembro que 4 horas da manhã eu limpando vidro de shopping. Então nessa época eu consegui juntar um dinheiro para poder tirar meu visto, para poder pagar minhas despesas, para poder... Eu lembro que eu pegava o dinheiro e eu colocava a notinha e botava visto. Pegava o dinheiro, colocava a notinha e falava dólar. Pegava o dinheiro, pagar inglês, pagar alguma coisa. Porque na época eu pedi para Deus e Deus colocou 2 amigos meus que abriram escola de inglês na minha cidade. Não é marketing, mas o WhatsApp Vitória da Conquista foi a escola que me ajudou naquela época e abriu as portas para mim, e eu consegui aprender o inglês. E eu te falo, se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, aprenda inglês. Aprenda inglês. Você está vindo para uma terra que não é sua terra e você tem a obrigação de aprender o seu inglês. Você tem a obrigação de aprender inglês, porque quando você precisar resolver um problema,
às vezes não vai ter pessoas para te ajudar, como aconteceu comigo aqui, sabe? Aprenda o inglês. Não chegue aqui dependendo de fulano para poder falar inglês para você. Se você tiver oportunidade, mas eu sei que todos têm a oportunidade de abrir hoje um YouTube e pesquisar vídeos e pelo menos o básico. Não estou falando para você aprender o inglês fluente, porque o inglês fluente é na prática, é no dia a dia. Eu já estou praticando inglês há quase 2 anos e meio, 3 anos e eu não estou 100% fluente. Mas eu falo muito bem hoje. Eu sou casado, para quem não sabe, eu sou casado. Isso é uma bênção que eu vou contar lá na frente também, mas eu sou casado com... Eu chamo ela de minha gringa, ela não gosta, mas eu falo brincando, mas eu sou casado e ela, como é a primeira língua dela, ela só fala inglês, então eu tenho que falar 24 horas por dia inglês. Então pra mim, hoje é mais uma concretização de um sonho do que Deus plantou pra mim. E voltando pra história, juntando esse dinheiro, eu marquei meu visto, fui na época, eu preenchi tudo, a DS 160 é um documento que você preenche esse documento, manda para eles e marca a data da sua entrevista. São 2 dias de entrevista. Você tem que ir para o CASV e tem que ir, eu não lembro se é CASV, os dois não lembro, mas um dia você vai colher digital, impressão e fotos. No outro dia, entrevista. E na entrevista, eu tava tão apavorado, eu ficava testando Deus. E eu falava, Deus, se for para eu tirar, vai ser assim. Se não for, não é o que você quer. Mas eu já sabia que era o que ele queria. Então, eu lembro que eu cheguei, tava até de camisa preta na época, assim, bem simples. Eu vi gente de gravata, de tudo, assim, para impressionar os entrevistadores. Tinha uns 10, assim, e eu morrendo de medo, sem saber o que eu faria. E eu parei, assim, numa fila, eu lembro até hoje, e eu suava, e é uma coisa muito tensa. Quem já passou sabe, quem vai passar já se prepare, mas que quando você tem a certeza, não tem jeito. Eu lembro que a menina virou pra mim na minha vez e falou 14, e eu falei beleza, 14. E eu fui, já tinha olhado, você consegue ouvir as pessoas falando, você consegue ouvir se uma pessoa teve o visto negado ou aprovado. Então eu fui, parei, esperei. Quando chegou minha vez, ele falou pra mim, você viaja bastante, né? Eu falei, já viajei muito. E ele perguntou assim, você tem planos de ir à China? Eu falei, não. Ou Japão? China? Não sei. Eu falei, não. Aí ele, ok. Aí, pra onde você quer ir? Aí eu falei, Nova York. Na época eu queria vir pra cá, sabe? Minha entrada seria aqui. Ele falou, sim. Você já conheceu muitos países? Eu falei, sim, graças a Deus. Você tem planos de ir à China? Eu falei, não. Aí ele, ok, parabéns, seu visto foi aprovado. Tchau. Esse dia parece que eu tinha passado no top dos concursos, assim, high. Pra mim foi impressionante, eu chorava e eu não sabia, eu queria puxar aquele visto ali daí de sair embora, e pra mim, e eu chorava e eu queria sair pra encontrar, tinha uma amiga minha lá fora e tinha a Rebeca, minha irmã, e eu queria sair logo pra falar pra elas, e liguei pra meu pai quando eu saí, pra minha mãe, passei, pra mim era um concurso, mas eu tinha visto aprovado, minha mãe chorava, e ele vai embora, não sei o que. E foi uma promessa de Deus pra mim quando eu tirei esse visto. Lembrando, eles perguntaram, depois eu entendi por quê. Porque 2 dias antes tinha tido o primeiro caso de Covid no Brasil. E foi em São Paulo. E esse primeiro caso fez com que eles perguntassem se tinha planos de ir à China, porque se tivesse eles iam cortar. Foi tão de Deus que 1 mês depois, ou foi 15 dias depois, o consulado foi fechado. E ele foi reaberto agora, há 2 meses atrás. Então, 2 anos de consulado fechado. Com 15 dias antes de ser fechado, eu tirei meu visto. Então, Deus, ele é perfeito. Se você está aqui ouvindo esse vídeo, eu quero que você entenda, Deus, ele é perfeito. Ele é o Deus que ele cumpre propósito, ele é o Deus que, quando você coloca diante da vontade dele, ele vai saber, ele vai endireitar seus caminhos e vai fazer com que seus planos sejam iguais ao dele. Depois que eu cheguei, eu já tinha um dinheiro, eu falei para meu pai, é agora. E eu comecei a me preparar. Na época, minha família toda naquele desespero e alegria ao mesmo tempo. Gabriel vai embora. E eu não falei pra ninguém, fiquei quieto, fiquei tranquilo, fiquei na minha, sabe? Foi um período muito de encontro com Deus pra mim. Foi um período muito que eu fiquei assim, tenho meu visto, tá aqui paradinho, quando que eu vou? Eu tinha que terminar minha faculdade, eu tinha que terminar o meu inglês. Então, tudo estava se encaixando, mas ao mesmo tempo não estava. Eu tinha a empresa que eu abri, eu tinha meu pai, relacionamento na época, eu tinha muita coisa na época, então eu não sabia o que fazer, sabe? Eu estava perdido. E veio a pandemia. Após a pandemia a gente ficou aquele lockdown, que foi meses em casa.
E eu fiquei estudando inglês nessa época, e ia pro inglês, voltava e me aprofundava. Lembro que minha faculdade, fiquei fazendo minha faculdade, terminei minha faculdade. Eu lembro que 6 meses antes eu falei, pai, eu vou trancar minha faculdade, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, não tem como, tá tudo fechado. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, ó, se Deus ele te dá a oportunidade de começar um ciclo, ele vai te dar, ele já te deu a oportunidade de terminar. E eu completei minha faculdade, foi online ainda, eu me formei em direito, formei no inglês, acabei meu inglês, já tava com tudo certo para vir para os Estados Unidos, mas tudo tava fechado. E mais uma vez, eu sou um cara tão doido, vamos dizer assim, que eu pesquisando, depois de muito tempo, eu descobri que eu poderia entrar nos Estados Unidos fazendo uma bendita de uma quarentena no México. E agora minha cabeça para poder falar para meus pais que eu queria ir para o México, passar 15 dias no México, para de lá, 3 dias antes de partir, fazer um teste de Covid, para, se o teste der negativo, eu posso pegar um voo do México para os Estados Unidos e entrar, e alegar que eu fiz quarentena no México. Só para você entender que loucura, quando eu falei para meus pais, meu pai falou para mim, não existe a possibilidade, não tem como, espera abrir as fronteiras. E isso foi 2 meses antes, né? E eu falei, beleza, vou esperar. Passou um mês e dentro de mim tava chacoalhando. Eu com visto na mão, eu quero ir. E depois de um mês eu entrei num grupo do Telegram de um youtuber aqui. E tinha um grupo, eu comecei a falar e conheci algumas pessoas. E foram 4 pessoas e uma delas é a Mari, é uma amiga queridíssima que eu fiz nesse grupo. Ela me passou um grupo no Telegram de pessoas que estavam entrando, fazendo quarentena no México. Eu entrei nesse grupo, tinha 200 pessoas, só gente lá que eu não sabia de onde. Eu fiz mais 3 amizades nesse grupo. E nessas 3 amizades eu lembro que eu perguntava para essas pessoas, você vai? Eu falei, eu vou. Você tem coragem? Tenho. E cada um era do Rio de Janeiro, outra era de Curitiba e outra era de São Paulo. E aí a gente fez um grupo entre a gente, histórias diferentes, pessoas diferentes. A gente se ajudou, a gente ficou naquela loucura 2 meses antes naquele grupo. Vamos, não vamos, tem que fazer isso, tem que fazer teste de Covid, o antígeno aceita, o antígeno não aceita. E eu falando para meus pais não entendendo. E eu comprei minha passagem sem falar para ninguém. Falei, quando eu comprei, um dia depois eu falei para meu pai e minha mãe. E nesse dia, eu lembro que nesse dia que eu falei para meu pai e minha mãe, comprei minha passagem. É um dia que me emociona muito, porque meu pai, ele tinha tido um dia antes, Deus tinha falado alguma coisa para ele. Você vai me ver muito falando de Deus, que é a pessoa nesse país aqui, se você não tiver a presença do Pai, você não é nada, porque é um país que você precisa muito dele, sabe? Meu pai falou assim, eu não sei porquê, mas eu te abençoo. Eu senti vontade, eu senti o desejo no coração e eu te abençoo. E depois desse dia, meu pai me abençoou e foi uma bênção. Passou-se o tempo, alguns dias. Me preparei para a viagem, eu lembro que foi toda uma despedida. Algumas pessoas ficaram sabendo, outras não, pouquíssimas pessoas. Nem toda a minha família soube, não quis falar para ninguém. E foi o dia da despedida. Meu pai me abraçou, lembro até hoje, falou, eu só quero que você lembre de uma coisa, nunca aceite nada fácil. Eu tenho orgulho de quem você é e eu nunca vi uma garra tão grande de uma pessoa igual você está fazendo, indo para o México, sem saber o que vai acontecer e correndo atrás dos seus sonhos. Só lembre que eu te amo e eu nunca vou me esquecer disso e eu vou ser como o Senhor. Eu vou correr atrás do que Deus tem para minha vida. E eu saí nesse dia, eu fui para o aeroporto, foi um chororô, mas dentro de mim eu escrevi, eu vou postar aqui para vocês verem, eu escrevi nesse dia dentro do avião e coloquei assim, Deus sorriu para mim, porque eu olhei pela janela e eu vi Deus falando comigo. E eu sabia que era o início de uma grande história para mim. E eu cheguei no México, passei 15 dias, você fala, foi para onde? Eu fui para Cancún. Aí o povo, Cancún, 15 dias em Cancún é fácil, mas não foi. Eu fiquei num apartamento que eu aluguei no Airbnb, horrível. O anfitrião era gente boa pra caramba, mas o lugar não era bom. Chuveiro não prestava. E eu fiquei com esse pessoal que graças a Deus, foram pessoas que a gente chorou junto. A gente se perguntava o que a gente estava fazendo no México.
para poder entrar nos Estados Unidos sem saber o que aconteceria. Um iria para Califórnia, outro iria para Nova York, estão lá, outro iria para Flórida. E foram dias assim que a gente chorava, a gente se abraçava, a gente chorava e falava, não, Deus vai abençoar a gente, vai dar tudo certo. E a gente ficou ali compartilhando histórias e compartilhando sonhos. Vai ser assim, vai ser assado. E eu lembro que faltava 3 dias e aí cada um tinha que fazer seu teste para saber se tinha pegado Covid, se pegou não poderia embarcar, tinha que ficar mais 15 dias e com pouco dinheiro. Foi um momento que foi testando o nosso caráter, foi testando a nossa vida ali, sabe? A nossa cabeça, porque para você vir para cá você precisa estar com a cabeça boa, porque você vai passar períodos de muita dificuldade. Passou por isso, fez o teste Covid, não deu nada. E muito perigoso, e a gente conseguiu, cada um embarcou. Eu lembro quando a gente entrou, cada um fez imigração em um lugar e falou, não, eu entrei, nada deu errado. E assim foi a minha história. Cheguei nos Estados Unidos no dia 16. Lembro até hoje, o agente de imigração não me fez pergunta nenhuma. Foi o dia mais esperado, porque mais temido ainda, mais que o dia do visto. Por mais que você pense que não é verdade, mas é passar por um agente de imigração. E ele me perguntou só, quantos dias você passou no México? Falei, 15 dias. Com esse 16. Ele, ok então, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Isso em inglês, né? E desde então, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida aqui. E quando você chega aqui, é aquela loucura, plano de celular, plano de telefone, internet, como é que faz, e tudo uma novidade. E toda pessoa, todo imigrante que ele vem pra cá, ele se fica naquela ilusão, aquela loucura, ai meu Deus do céu. Depois começa a vir os problemas, depois você começa a ver que não existe o sonho americano, que se você não tiver ancorado no sonho de Deus pra você, você logo vai por água abaixo e vai retornar pro seu país. E passei dificuldades, eu lembro quando eu fui estender meu visto, graças a Deus, hoje eu não me preocupo, mas quando eu fui estender meu visto e ficou naquela, se eu estendo, se eu volto pro Brasil, se eu estendo, se eu volto pro Brasil, estendi mais meu visto e mais uma vez. Então, e Deus sempre dando resultados positivos para mim, sempre aperfeiçoando meu inglês, que quando eu vim para cá, meu intuito, além de ter uma experiência diferente, era aperfeiçoar meu inglês. Aprendi o espanhol, não sou 100% fluente hoje no espanhol, mas já falo espanhol. Aqui no Texas a gente tem muito mexicano, então eu tenho um contato direto com o mexicano todos os dias e isso me ajudou muito. Hoje eu estou fazendo com que meu inglês e meu espanhol fiquem fluentes e sou muito grato a Deus por isso, por cada oportunidade que eu estou levando, cada pessoa que eu conheci. Aqui nesse lugar eu conheci pessoas maravilhosas como o Carlos, que é um grande amigo meu que eu tenho, a sua família. Pessoas que abriram os braços para mim como uma família e pessoas que fecharam as portas para mim que também eram família, mas que eu agradeço a Deus pela vida delas e porque isso me forjou quem eu sou hoje, um cara batalhador, um cara que abre um áudio no WhatsApp e fala e vê seu pai e sua mãe falando para eu tenho orgulho de ter você. Eu nunca vi todo mundo, meu pai fala, todo mundo passa aqui na empresa e fala que nunca vai ter a coragem que você teve. E que se soubesse os frutos que você está colhendo hoje, teria a coragem de fazer o que eu fiz. Espero que você tenha gostado um pouco da minha história. Hoje, eu, Gabriel, baiano, filho de pais maravilhosa, com irmã maravilhosa. Larguei tudo na minha vida, tudo que eu tinha de mais especial para me aventurar nos sonhos de Deus para mim. Hoje eu sou aqui, sou casado. Tenho uma família abençoada, tenho uma casa abençoada. Deus, ele sempre está prosperando minha vida. Já tive muitas portas na cara daqui, de pessoas que se diziam de minha família, que me abandonou aqui. Passei dias de depressão, de sufoco. E é isso, essa é a minha história. Quero te incentivar a correr atrás dos seus objetivos nesse ano de 2022. E esse é mais um objetivo meu, criar o meu canal. E eu espero que eu passe a realidade e a verdade para você sobre a vida aqui nos Estados Unidos e que eu possa te incentivar todos os dias. Que Deus abençoe você, obrigado por você que ficou até o final, muito obrigado. Espero que tenha gostado mais uma vez, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E é isso, tamo junto, logo mais voltamos com mais vídeos e toda quinta-feira vou soltar mais, beleza? É nóis, tamo junto.